título. Partiu, louco, Abreu. Bateu. Gol! Fala, galera ligada aqui no canal Panorama Botafoguense, parte 2, hein? Rodrigo Coutinho, você já viu aqui no canal hoje, fazendo uma análise aí sobre o Botafogo, falando muito sobre o futebol brasileiro também. E a gente vai explorar o nosso convidado e vamos aqui falar agora especificamente do jogo de hoje entre Botafogo e Atlético Paranaense. Massoni, que é o cara das táticas aqui, é o cara que sempre faz análise tática. Massoni, já vou deixar aí para você fazer a sua primeira pergunta para o Coutinho, para a gente entrar de vez nesse Botafogo e Atlético Paranaense de hoje. Cara, o que eu quero ouvir dele nesse primeiro momento é que na parte 1 lá eu falei sobre o Botafogo hoje, nesses últimos jogos, não ser apenas um time de transição. Ser um time que consegue construir, consegue girar a bola, consegue abrir espaços na defesa adversária. Não apenas aproveitar os espaços que já estão abertos. Ele consegue furar as defesas. Eu quero ouvir dele se ele entende o Botafogo hoje assim também, se ele tem conseguido observar esse tipo de valência no Botafogo hoje, né? Sim, totalmente. Eu acho que o Botafogo hoje é um time adaptável, né? Ele consegue, a cada jogo, vestir uma cara, um estilo que vai encaixar melhor com o adversário. A gente pode colocar assim. No jogo contra o América Mineiro, se tinha uma expectativa, né? Pô, como será que o Botafogo vai reagir contra uma equipe que defende mais do que ataca, né? Que vai entrar para jogar no contra-ataque. E o Botafogo passou 2 minutos, basicamente, com a bola no pé no início do jogo, sem o América encostar na bola. E girando de um lado, girando do outro, com velocidade, com coordenação dos movimentos, né? Uma coisa que me chama a atenção ali, o trabalho de pontas e laterais é muito bem feito, nunca ocupam o mesmo espaço. Se um vem por fora, o outro entra para o meio espaço, e aí encosta o volante, encosta o meia. O Marlon Freitas é muito importante nesse trabalho. O Marlon Freitas é um jogador, certamente é o volante do elenco do Botafogo, que tem mais capacidade de inversão de jogo, né, de entender que tá congestionado aqui, jogar do outro lado. Não é à toa que o primeiro gol do Botafogo sai de uma inversão dele para o de Plástico, e aí o cruzamento para o Júnior Santos fazer o gol de cabeça. Então, é um time que, assim, pode melhorar nesse ponto? Pode. Acho que o Botafogo é um time em evolução, em vários aspectos. Mas eu acho que não é uma meia-verdade dizer que o Botafogo é um time que só joga no contra-ataque, né? Se você perguntar qual é a principal característica do Botafogo, eu vou te dizer, é um time que é muito forte no contra-ataque. Agora, não é a única característica, né? Então, acho que existe uma diferença entre uma coisa e outra, e esse ponto vai ser fundamental hoje. É um jogo que certamente o Atlético Paranaense vai dar a bola para o Botafogo e vai ficar fechadinho. Pô, eu ia falar exatamente isso, Coutinho, porque eu tava dando uma olhada nas redes sociais, nos portais, né, que cobre a equipe do Atlético, e também no Twitter, né, e tem muito torcedor do Atlético desesperado, falando assim, meu Deus, a estratégia do Atlético vai ser dar a bola pro Botafogo, sendo que o Atlético tem, o último jogo, 28% de posse de bola, não sei quantos chutes, sofreu fora de casa, e os caras meio que, né, vai dar certo sim dar a bola pro Botafogo. Se de fato, e parece que isso de fato vai acontecer até pelos desfalques do Atlético, se de fato o Atlético oferecer a bola ao Botafogo, o que você acha que pode ser o caminho ali para o Botafogo buscar o primeiro gol, né, para tirar a vantagem do Atlético e de repente em seguida um segundo gol para buscar essa classificação direta? Eu acho que o lado direito do Botafogo é muito forte, né? O de Plástico é muito bom apoiando, lateral que tem algumas deficiências na defesa, mas no ataque eu gosto muito do futebol dele. E o Júnior Santos, né, cara? O Júnior Santos, cara, é um cavalo, tá muito bem. É impressionante. Assim, eu até comentei sobre isso no Redação Sport TV de segunda-feira. Eu já ouvi muita gente do futebol, que trabalha com futebol, falando a seguinte frase: jogador só evolui até os 24, 25 anos. E eu, sinceramente, nunca acreditei nisso. O Júnior Santos é um exemplo vivo disso. Eu comecei a acompanhar o Júnior Santos com mais atenção quando ele foi para o Fortaleza em 2019. Se eu não me engano, em 2019 ele vai para o Fortaleza, ainda jogando como centroavante, levado pelo Rogério Ceni, e ele tinha uma dificuldade imensa de controlar a bola, dificuldade imensa de atuar em espaços curtos. Ele segue sendo um jogador de muita velocidade, de muita explosão, e que se dá bem e que se dá melhor, com espaço para correr.
mas ele não é um jogador que não produza numa realidade de defesa fechada, né? Isso tem ficado nítido em vários jogos do Botafogo. O gol que ele faz contra o Bahia, por exemplo, é um gol que a defesa do Bahia está postada. É uma inversão de jogo, tudo bem. Foi uma marcação mais frouxa do Bahia ali, mas a última linha do Bahia toda montadinha, bloco baixo, e ele vai para dentro, encontra o tempo certo do drible, do corte, a tabela, sai, ele vai e faz o gol. Então, esse gol agora do final de semana é um outro exemplo. Não pelo lado do campo, mas na área, finalizando um cruzamento. Então, eu acho que é o lado mais forte do Botafogo. O Thiago Heleno é um zagueiro que defende muito bem a área, mas quando precisa sair um pouquinho mais para fazer uma cobertura, é um zagueiro mais lento. Então, é importante explorar um pouco isso também. Tem uma questão física. Fernando, o lateral esquerdo do Atlético. Fernando é muito bom lateral. Aliás, eu nunca entendi muito porque que ele era reserva do Pedrinho, que se envolveu naquela situação de aposta, né? E teve o contrato rescindido. Então, ele pouco jogava. E ele tem jogado muito bem. Mas é um lateral muito forte no ataque. Na defesa, ele tem um pouco de dificuldade também. Então, para mim, é meio que o mapa da mina. Todo respeito, é claro, não estou menosprezando ninguém aqui do time do Atlético, fazendo uma análise daquilo que é a característica do jogador. Mas, para mim, eu acho que é um setor que o Botafogo pode explorar um pouquinho mais. Claro, não só ali, né? Aí tem várias jogadas, né? As saídas da área do Tiquinho pro Eduardo entrar, o próprio lado esquerdo, né? Com o Vitor Sá, ou o Luiz Henrique, não sei quem vai jogar, o Marçal chegando, as infiltrações do Tietê, as inversões do Marlon Freitas. Tem um outro detalhe que, para mim, é bem frágil do Atlético, e isso, vendo alguns jogos do Atlético, a gente percebe, que é a parte defensiva. A bola aérea defensiva do Atlético Paranaense, que já foi um ponto positivo do time, nessa temporada é um caos, assim. Levou muitos gols dessa forma, sofre muitas finalizações assim, e a gente sabe que o Botafogo tem muitos jogadores que vão bem nessa jogada, né? Sim. Adrielson, Cuesta, Tiquinho, Júnior Santos, próprio Marlon Freitas também vai bem nesse lance. Então, são dois detalhes ali que eu acho que dali pode sair a vitória do Botafogo. Então, bons caminhos aí pra gente. Alô, Luiz Castro, assiste essa live aí. Sou eu, quem sou eu? Menesca, quer me dar uma pergunta aí, Menesca? Cara, acho que perguntinha pensando no jogo, comparando o jogo um pouco de volta, né? Até a questão do tapetinho lá, tapetinho cá, né? Acho que o Botafogo, de repente, com o próprio, além de jogar no próprio estádio, tentando o próprio campo ali, que é um pouco diferente também, né? Do Atlético, querendo ou não. Mas o Botafogo já tá muito bem adaptado, tem esse fator em casa. E, cara, perguntar sobre essa questão aí tanto do campo quanto da torcida, né, empurrando. Agora a gente vai ter, né, se lá no jogo do Atlético tava cheio, né, totalmente lá do galera do Atlético. Agora o Botafogo já vendeu mais de 30 e tantos mil ingressos, pode chegar de repente até uns 35. Esse fator aí, jogando em casa, o Botafogo com retrospecto muito positivo, podendo fazer uma diferença, e a diferença de um gol, né? A gente viu lá, infelizmente, o Botafogo tomou uma virada, mas jogando em casa agora vai ser esse jogo que o Botafogo fazendo, como eu falei mais cedo, na outra parte, que um gol já bota para pênalti, e a partir de 2 para cima já leva o Botafogo já na classificação, né? Então, comentar um pouco sobre isso, da questão da torcida vindo em peso, né? Se chegou a hora, porque o Botafogo não tinha batido o recorde, na verdade, da torcida do Botafogo esse ano era 25 mil e alguma coisa, agora já vendeu mais de 30 mil, então esse fator aí pode ser um fator realmente bem positivo, que o Botafogo jogou muito bem no jogo de ida, né? Mas jogo de volta agora também precisa jogar melhor ainda, justamente para sair aí com a vitória e classificação. Não, é fundamental. A presença do apoio incondicional, criar uma atmosfera que deixa o adversário desconfortável. O Botafogo sofreu com isso no jogo da Arena da Baixada. O segundo tempo, a partir do momento que o Atlético melhora, é nítido que o time ele cresce muito também no ímpeto da torcida, e o Botafogo acaba se abatendo um pouquinho. O Botafogo não fez um bom segundo tempo no jogo da Arena da Baixada. Um dos motivos para mim é esse. Né? Tem coisa tática, coisa técnica ali, alguns jogadores que não entraram muito bem, mas a partir do momento que o Atlético faz o primeiro gol, a atmosfera... Sai cedo, né, Rodrigo? Desculpa te interromper. Sim, sai cedo o primeiro gol. Sai cedo, fundamental. Então, um tempo todo pela frente para tentar empatar ou virar. Então, eu vejo que a atuação do torcedor hoje à noite, ela é determinante para o Botafogo conseguir a classificação. Sobre os gramados, cara, existe uma diferença, né?
Todo mundo joga pelada, né? O gramado do Atlético Paranaense, ele é a grama sintética raiz mesmo. É aquela grama sintética que a gente joga nossas peladas de final de semana, de meio de semana, enfim. Aquele que a gente volta para casa com a chuteira cheia de borrachinha preta, né? Com o calção cheio de borrachinha preta. A grama sintética do Botafogo, do estádio Newton Santos, e do Palmeiras, do Allianz, é uma grama mais híbrida, né? Ela é um pouco mais mesclada com o natural, então um percentual menor do que, por exemplo, no estádio do Corinthians, mas a bola quica menos, a bola corre um pouquinho menos. Corre mais em comparação ao gramado natural, mas menos em comparação ao gramado lá do Atlético Paranaense. Então, todo time que vai jogar contra o Furacão na Arena da Baixada, nos primeiros minutos sofre com isso, controle de bola, né? A bola escapa um pouquinho, força do passe, mede mal um tempo de bola quando a bola vai quicar, é natural. Acho que no Newton Santos isso influencia um pouco menos, tá? Dos jogos que eu ainda não consegui ver no estádio, né? A gente consegue perceber isso melhor no estádio. Mas pela televisão, e aí eu vi todos os jogos de Botafogo desde que o gramado foi reformado, é um gramado que a bola corre mais do que em relação à grama natural, mas ele consegue se aproximar mais da grama natural do que do estádio do Atlético Paranaense. O Coutinho, te faz uma pergunta. Você falou agora há pouco da qualidade do meio-campo do Botafogo, né? E boa parte do jogo do Botafogo nas últimas partidas tem sido domado ali pela questão da formação do meio-campo. O Atlético Paranaense, muito provavelmente, né, parece que ainda há uma possibilidade, mesmo que muito pequena, do Fernandinho não atuar nessa partida, né, porque o Fernandinho deve estar fora, é um desfalque importantíssimo para eles. Mas pensando nas características do adversário, né? Como você montaria esse meio-campo do Botafogo? A gente tem aí o Marlon Freitas, o Tietê, o Eduardo, o Lucas Fernandes, enfim, tem bastante opções boas no meio-campo. Acho que o Botafogo nunca teve tanta opção boa no meio-campo. Quem está entrando está jogando bem, mas pensando assim na equipe do Atlético, qual o meio-campo que você acharia o ideal, vamos dizer assim, para atuar hoje? Infelizmente, com os desfalques, né? O Botafogo não tem Danilo Barbosa, não tem Gabriel Pires. Eu acho que o leque ele foi reduzido um pouquinho, né? Aí a gente fica muito ali restrito a Lucas Fernandes, Eduardo, ou entrar o Lucas Fernandes segundo homem com o Eduardo de terceiro. Eu acho que seria um pouco de temeridade, porque aí cai muito a parte física do meio-campo contra uma equipe que é muito forte fisicamente, né? Então, assim, o meu meio-campo ideal do Botafogo hoje, o meu meio-campo ideal, é Marlon Freitas, Gabriel Pires e Eduardo. Eu gosto muito dessa formatação, que eu acho que tem posição física e tem qualidade técnica. Gosto muito do Tietê, mas eu acho que o Tietê é um jogador mais específico para algumas partidas. E acho que ele pode muito bem. Esse jogo de hoje à noite, como o Botafogo vai ficar mais tempo com a bola, né? Vai precisar de versatilidade, né? Que ele dá na movimentação dele. O Tietê, ele está sempre se oferecendo como opção de passe, né? Por ser um jogador leve, ele consegue se colocar numa região mais ampla do gramado, né? Ele está na esquerda, está na direita, está perto da área ofensiva, está perto da área defensiva, então ele pode ser um jogador importante hoje. Mas, cara, hoje, assim, eu acho que não tem muito o que ser diferente, não. A minha principal dúvida hoje é na ponta esquerda. Eu não sei se seria melhor o Vitor Sá ou se seria melhor o Luiz Henrique. Eu acho que eles vivem momentos, assim, muito próximos, né? Talvez o Vitor Sá, não sei qual a opinião de vocês, mas para mim o Vitor é um pouquinho acima do Luiz Henrique ainda hoje, mas o Luiz deu boas respostas recentemente, né? Entrou bem em alguns jogos, fez gols, tem ganho confiança. Eu acho que para espaço curto, drible curto, acho que o Luiz Henrique ele é um pouquinho mais apurado do que o Vitor Sá. Então, o Vitor Sá recompõe melhor, né? O Vitor Sá recompõe melhor, com toda certeza. E o Vitor Sá ataca melhor as costas da zaga adversária. Mas eu hoje iria com o Luiz Henrique. Então, o meu time seria do meio campo para frente, né? Marlon Freitas, Gabriel Pires, Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique e Tiquinho. Bom time, dá pra gente arrumar alguma coisa. Vai, Vassoni, manda aí. Provavelmente é o time que a gente vai ver hoje, né? E tem um ponto do Vitor Sá também, que o Vitor Sá consegue finalizar melhor as jogadas, né? Seja chutando pro gol, ou seja achando um passe. O Vitor Sá decisão é melhor, né? A decisão é um pouquinho melhor. E a gente, aqui, Rodrigão, quando a gente tem esse pré-jogo, eu separo algumas imagens do adversário para meio que ilustrar o que a gente pensa sobre o adversário. E eu vou compartilhar a tela aqui com vocês.
vocês só me sinalizam que eu não vou mais ver vocês, eu vou ficar só vendo as imagens. Então, se alguém quiser falar uma coisa, corta, tá? Sem medo. E vocês me falam aí, se a imagem já vai estar aparecendo para vocês. Vou compartilhar minha tela aqui, que a gente cai nessa resenha. E acabou que uniu pensamentos aqui, porque eu separei a debilidade do lado esquerdo do Atlético Ah, legal. para a gente falar. Tá na tela. Tá na tela? Tá. Então, galera, eu não tô vendo mais vocês, hein? Lembrando. Rodrigão, a gente aqui, eu separo alguns... Eu não vou nem usar todas as imagens, senão a gente vai alongar muito, eu vou encurtar muito o papo das imagens aqui para eu voltar aí e resenhar com vocês também. Vendo vocês. Eu separei um ponto forte, que é muito forte do Atlético, pelo menos eu entendo como muito forte, 2 pontos fracos que o Botafogo pode explorar, um deles o lado esquerdo, como você tinha falado. Aqui a partida Fluminense e Atlético Paranaense, já no final do jogo, o Fluminense ganhando de 2-0, o Fluminense todo postado na sua linha de defesa, o Christian com a bola, essa bola gira no Vitor Bueno por dentro, e o Madison tá lá do outro lado aqui, ó, atacando as costas da defesa. E o Atlético é muito forte buscando essa profundidade, né, Rodrigo? Perfeito, perfeito. Você pegou aí, para mim, o principal ponto de atenção quando o Atlético está em fase ofensiva, né? Quando está em ataque mais estabelecido no ataque. Desculpa até a redundância. Mas é exatamente isso, né? Eles criam situações em que os laterais vão conseguir receber essa bola em condição ou de finalizar, ou de dominar e cruzar, ou de cruzar de primeira. E até por isso o Madison ganhou espaço no time do Atlético Paranaense. Exatamente. O Kelvin vinha sendo lateral direito, fez uma grande temporada no passado, o Kelvin. Inclusive, eu cheguei a escrever sobre ele quando estava no UOL ainda, e acho que é um lateral que pode ir para uma grande liga e jogar até na seleção brasileira no futuro próximo. Mas o Madison tem mais essa característica aí, ó, de atacar a profundidade. É um jogador mais alto, um jogador bom na bola aérea, tem muita impulsão. Sim. Então tem que ficar atento com ele no setor do Marçal. Ele vai fazer muito isso hoje. Claro, se o Atlético ficar com a bola, né? Quando o Atlético ficar com a bola, o que não vai ser tanto a realidade do jogo. Mas esse ponto é perfeito. Realmente é um time que gosta muito de trabalhar assim. Já trabalhava assim lá atrás, lá com o Thiago Nunes, lá quando chegou na final da Copa quando foi campeão da Copa do Brasil. Chegou longe na Sul-Americana, fez boa campanha no Brasileirão. E na temporada passada isso foi resgatado pelo Filipão e foi feita a manutenção com o Paulo Turra. Realmente é um time que trabalha muito as inversões e cria situações para isso. Que situações são essas? Geralmente a gente vai ver o ponta tentando atrair o lateral para dentro do campo. Então, não sei qual vai ser o time do Atlético hoje, mas vamos chutar aqui que o ponta direita seja o Canóbio e o ponta esquerda seja o Pablo. A gente vai ver eles, basicamente, quando o Atlético está em ofensiva, trabalhando por dentro. Eles quase nunca ficam abertos. Então, qual é o miguezinho que eles dão? Eles vão lá, encostam no lateral do setor deles, fazem com que o lateral grude neles, e aí eles tentam tirar o lateral daquela região, trazer o lateral para dentro. Porque quando eles trazem o lateral para dentro, vai gerar justamente esse espaço que vai ser atacado aí. Ou para o cara finalizar, ou para ele dominar e fazer o cruzamento na área. Exatamente. E o Madison já apresenta essa característica de época de Vasco, Santos. Verdade. Já é um tempo, né? E nessa jogada aqui ele até finaliza direto pro gol. Não faz o gol, mas cria uma grande oportunidade. E tem um menininho de 18 anos lá também, que ele adora atacar essa profundidade. Em transição, então, ele é quase imparável nisso, não? Cara, esse daí é fenômeno, né? Esse daí se tem um cara, para mim, no Atlético que pode resolver o jogo hoje, é esse garoto. O Vitor Roque, mesmo com 18 anos, ele inspira muitos cuidados. Para o Botafogo, eu acho um pouco preocupante essa situação de transição. É importante hoje tentar matar logo a jogada. Quando eu digo matar a jogada, não é só fazer falta, não. É reagir rapidamente, de forma organizada, claro, e com pegada, com força. A ponto do seguinte, amigo. Se não for roubar a bola, mata a jogada, faz a falta tática. Sim. O que não pode deixar é essa condição do contra-ataque. Porque o Cuesta e o Adrielson são excelentes zagueiros quando estão marcando num bloco mais baixo. Quando eles são colocados em linha mais alta, aí eles vão ter mais dificuldade de defender a profundidade contra um garoto de 18 anos e que tem essa potência física que o Vitor Roque tem e a qualidade na finalização.
Então, Exatamente. esse é um ponto para mim que é chave do Botafogo hoje, até porque o jogo vai se desenvolver muito dessa forma. Eu, sinceramente, não acredito que o Atlético vai querer ter a bola, que o Atlético vai se instalar no campo do Botafogo. Uma coisa é se o Botafogo fizer 1-0 cedo, aí o jogo pode tomar outro rumo, mas se o jogo começar num 0-0, demorar um pouquinho para sair o primeiro gol, aí a gente vai ver o Atlético marcando em bloco baixo, com encaixes de marcação, que é uma coisa que o time usa, né? Cada um pega o seu até o final da jogada, e o Botafogo pode explorar bem isso também, a gente pode conversar sobre isso daqui a pouco, mas eu acho que esse ponto é importante, defender bem as transições. E aqui são dois tipos de ataque à profundidade, né? O Fernandinho, nesse primeiro lance, ele busca uma bola um pouco mais longa nas costas da defesa do Flamengo. O Vitor Roque leva até sorte, mas é uma jogada que ele se apresentou, ele se fez presente. E aqui é uma transição, onde o Atlético rouba a bola, vem carregando, o Vitor Bueno arrasta um pouco a defesa. É o gol contra o Grêmio, né? Esse daí, né? É o gol contra o Grêmio. Que o Vitor Roque finaliza desequilibrado, sem ângulo, e ainda assim consegue tirar do goleiro. E uma característica que o Vitor Roque tem na hora de atacar a profundidade é que ele vem trocando de direção o tempo inteiro. Ele não pega uma linha reta e vai embora. Ele vem passinho para a esquerda, passinho para a direita, e vai tirando a estabilidade do zagueiro. Isso aí, esse detalhe, Felipe, é fundamental o que você falou, cara. Importante essa leitura, porque os grandes atacantes fazem isso com velocidade. Sim. Né? E para acompanhar isso, você imagina, né? Vamos lá. O Cuesta tem 1,87m, se eu não estou enganado. O Adrielson tem 1,84m, 83. Por aí. O Adrielson é um cara mais forte fisicamente, né? Mais quadradão assim. Já o Cuesta é mais longilíneo. Então você imagina você levar um corpo de quase 1,90m para mudar de direção em velocidade contra outro que é atarracado, acho que é 1,72 que o Vitor Roque tem, e que tem massa muscular, ou seja, explosão. Então é muito difícil de marcar. Perfeita essa observação. Essa movimentação dele é quase imparável aqui. Aí é o que eu disse. Aí você une a isso a qualidade na hora de finalizar. Um zagueiro em cima, goleiro chegando, ele dá só um toquinho e consegue fazer o gol. Aí aqui, Rodrigo, a gente vai um pouquinho para os pontos fracos do Atlético. Para a gente tentar entender o caminho que o Botafogo pode percorrer. E calhou que eu acabei pegando... Eu não tinha nem reparado, eu peguei basicamente só a imagem do Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. No jogo do Brasileiro e no jogo da Libertadores. Sim. Quando eu fui ver, só tinha Atlético. Aqui é o primeiro ponto. O Atlético, em alguns momentos, ele marca em bloco médio e, obviamente, outros em bloco baixo. Mas, normalmente, eles se comportam em bloco médio. Pode ser o que a gente não encontre hoje. Pode ser que a gente encontre prioritariamente um bloco baixo. Aí só o jogo vai dizer pra gente. Mas, em alguns momentos, o Atlético dá muito espaço para o portador da bola por dentro. E isso vai desencadeando alguns problemas que batem naquela perseguição individual que tu comentou. Porque quando você começa o desmarque e o jogador que está com a posse de bola está com tempo de pensar, você consegue movimentar a defesa adversária e começar a abrir brechas. E a gente vai entender um pouco isso aqui. O Johan domina a bola na parte central do campo e o Edenilson, que é muito forte atacando a última linha também, ele se desgarra da linha de médios do Atlético, né, e vai atacar a última linha. E já recebe em velocidade com um homem que também é muito forte fazendo isso ao lado dele, que é o Hulk. E na imagem aqui a gente pode perceber que o espaço entre linhas é muito grande, né, Rodrigo? Sim. O que acontece? Existem dois tipos de marcar, né? Marcação por zona, que é a marcação que o Botafogo faz, né? Sim. Cada jogador protege o seu espaço. A referência é o espaço. Então, se eu sou o lateral esquerdo, por exemplo, se eu sou o Marçal, cara, não importa se o ponta direita tá indo lá pro meio campo. Eu não vou atrás dele. Exatamente. Quem vai cuidar dele lá é outro jogador. Eu vou defender o meu espaço. Eu posso, no máximo, dar uma chegadinha para o lado aqui para me aproximar mais, mas eu vou sempre ter a referência. O outro tipo de marcação é por encaixe e perseguição. Né? Sim. O nome já diz. Vou pegar de novo o exemplo do Marçal para ficar didático. Se eu sou o Marçal, o ponta direita que é no meu setor, começou a jogada. Estou lá marcando ele. O ponta direita saiu do meu setor e foi lá para o setor do Adrielson, por exemplo. Eu vou acompanhar ele até o final da jogada, porque é um tipo de marcação. Esse segundo tipo que eu falei, encaixe e perseguição, é a marcação do Atlético Paranaense.
O Atlético marca assim. Os times do Filipão sempre marcaram assim. Ele gosta de individualizar, entre aspas, essa marcação. Até na bola parada, né? A bola parada também, que vem sendo um problema. Então, por que acontece muitas vezes esse espaço para o portador da bola? Porque, dependendo do que o outro time faz, em termos de posicionamento em campo, gera uma dúvida no jogador. Peraí, quem é que eu tenho que pegar? É fulano ou é Beltrano? Esse intervalo de tempo, cara, de você pensar qual é o cara que você vai pegar naquela jogada ali, às vezes é fatal. Foi o que aconteceu nessa jogada. Essa jogada, inclusive, saiu o gol do Atlético Mineiro. Saiu o gol. O Edenilson acha o passe de primeira no Hulk e o Hulk consegue finalizar. Pois é, e quem tinha que estar com o Edenilson aqui é o Hugo Moura, ó, que está aqui no meio campo. Exatamente, está perdido aqui no meio campo. Que justamente gera essa dúvida. Você botou o mouse aí em cima dele agora, isso aí. Porque geralmente, frequentemente, melhor dizendo, vai gerar essa dúvida de, pô, peraí, quem que eu tenho que pegar? E tem outros problemas também ocasionados por isso. Por exemplo, o Cuesta é um zagueiro que gosta muito de conduzir bola. Faz isso muito bem. Vamos imaginar aqui a marcação do Atlético Paranaense. Né? O Canóbio vai pegar o Marçal, o Pablo vai pegar o de Plácido, o Vitor Roque vai dividir entre os dois zagueiros para ter a sobra lá atrás. Né? Então, aí não sei se você vai jogar o Christian no meio campo. Vamos supor que joga o Christian pegue o Marlon Freitas, o Eric pegue o Tietê e o Fernandinho pegue o Eduardo. Aí vai sobrar lá atrás o lateral direito, o Madison, para pegar o ponto esquerdo do Botafogo, o lateral esquerdo do Atlético, o Fernando, para pegar o direito do Botafogo, e os dois zagueiros vão se dividir na marcação no Tiquinho. Sim. Quando um pegar, o outro sobra, o outro recua um pouquinho. Se o Cuesta consegue conduzir essa bola, e ganhar campo, o Vitor Roque e ganhar campo, o que vai ter que acontecer? Alguém vai ter que sair no Cuesta. Exatamente. Esse alguém que saiu do Cuesta deixou alguém livre. Que pode ser marcado por outro alguém, mas que vai deixar outro alguém livre. Então, isso gera uma cascata. Se o Botafogo entender os movimentos certos para aproveitar isso, sobretudo nessa faixa central aí que às vezes fica esse buraco, o Botafogo pode criar por também. Pode criar com aproximação, né? Ter até espaço para finalizar da entrada da área. Então, assim, ninguém aqui tá demônio do Atlético, nem dizendo que é um time desorganizado, não. Tá? Não, longe disso. É só uma avaliação dentro de um tipo de marcação que o Atlético faz que tem virtudes e defeitos. Qual é a virtude? Pô, o jogador fica muito mais ligado na marcação, fica muito mais próximo do adversário. Quando encaixa, amigo, é difícil de sair. Quando encaixa essa marcação, quer ver um exemplo disso? Final da Libertadores. O Flamengo sofreu muito com essa marcação do Atlético. Né? Porque tem um time de menos mobilidade, tem um time que cadencia muito o jogo. Então, esse tipo de marcação foi ideal para o Atlético até o Pedro Henrique ser expulso. Depois que o Pedro Henrique foi expulso, o jogo mudou. O Flamengo fez 1-0. Então, são detalhes que a gente tem que falar e acho que foram bem percebidos aí por você. Aí o Hulk aqui faz o gol, depois tem mais uma jogada entre linhas, mas aqui é só para mostrar que você pode usar esse entre linhas não necessariamente para chegar à área do adversário, mas você pode usar para finalizar de fora também. São duas opções. E aqui é justamente o lado esquerdo de defesa do Atlético, que você tinha comentado, é o lado direito, que seria o de ataque do Botafogo, porque até mesmo o Christian, o Fernando tem um pouco essa dificuldade, apesar de, como você disse, eu também concordo, é um ótimo lateral, mas ainda novo, tem margem de crescimento muito grande. E o Christian também tem um pouco de dificuldade nesse acompanhamento de dentro para fora. Então, às vezes, acaba gerando os espaços por ali e os adversários conseguem criar. Aqui até uma jogada do Grêmio, não sai o gol, mas é uma oportunidade muito clara que o Grêmio gera de finalização dentro da área. E aqui é o Atlético na Libertadores. Também não sai o gol. Esse lance é perfeito. Ó. A gente está vendo os encaixes aqui. Olha o Fernando, a postura. Ele está de costas para o jogador que ele deveria marcar. E já buscou as costas dele já. Isso. O Pavão. Isso aí. Exatamente. E aqui desenha exatamente o que tu disse. Os dois zagueiros dividindo o Hulk. O Fernando colado. Tá todo mundo colado. O Madison com o Paulinho lá em cima. O Canóbio descendo com o Rubens bem aberto lá na direita. O Christian aqui vigiando Batalha no meio campo. Exatamente. Aqui está o Eric com o Zarate, se eu não estou enganado aqui, ó, perto do Thiago Heleno. Aqui. Isso. Aqui, se eu não me engano, é o Johan, que está acompanhado por outro jogador que está fora do quadro.
Ele vai aparecer na outra imagem, outro jogador. Mas é exatamente isso aí. Isso aqui mostra outra opção. O Fernando defende, tem dificuldade na marcação postado lá atrás. Mas uma movimentação que o Júnior Santos pode até fazer é justamente isso que a gente vem conversando. Você encosta nele, você chamou a atenção dele na marcação. Botafogo tá girando bola, você desgarra um pouco da última linha para ele andar junto contigo e você virar e atacar as costas dele. Sim, E é exatamente o que o Pavão faz aqui. O Mariano domina, o Pavão traz ele um pouco mais para a parte intermediária do campo, vira o corpo e ataca as costas e consegue receber com tranquilidade. E aí que tu falou. Aqui tá tudo muito bem encaixado. Só que o Fernando tomou a bola nas costas, já desencaixou tudo. Ó. Hulk solto, Paulinho solto na entrada da área. É o efeito cascata, né? Exatamente. E aí o Paulinho consegue finalizar a jogada. Também não sai o gol, mas é uma grande oportunidade do Atlético Mineiro em marcar. Você quer ver um outro tipo de jogada que pode ser feito nesse lado direito, que o Júnior Santos faz isso muito bem. É ele tentar, às vezes, receber a bola sempre bem aberta, na linha lateral mesmo. Porque o que ele vai fazer? Ele vai obrigar o Fernando a desgarrar um pouquinho da linha para perseguir ele. E o de Plácido não fazer a ultrapassagem. Por quê? Se o de Plácido segura um pouquinho, o que ele vai gerar? O jogador que está com o de Plácido, ele não vai se colocar atrás da linha da bola. Então, exatamente, automaticamente o Fernando não vai ter um companheiro próximo dele. E aí gerou um mano a mano, né? Exatamente. E em complemento a isso, o Tiquinho ou o Eduardo tentar afastar o encaixe para longe do Fernando também. Né? Por exemplo, uma bola que o Thiago Heleno estiver encaixado no Tiquinho, ele tentar puxar o Thiago Heleno para dentro da zaga, para o Júnior Santos receber essa bola aberta sem ter cobertura na marcação do Fernando. E aí, meu amigo, Júnior Santos, com campo para correr sem cobertura, no mano a mano, fatalmente ele vai chegar na linha de fundo, a não ser que ele erre a ação. Mas fatalmente, se ele der um tapa e correr, ele chega na linha de fundo. E aí pode gerar uma situação de gol pro Botafogo. Sim. Então, esses são alguns aspectos que eu separei do Atlético. Acabou até batendo com algo que você tinha falado antes, principalmente desse setor do lado esquerdo. Mas principal atenção é nesse ataque à profundidade, tanto dos laterais, principalmente o Madison, e o Vitor Roque, que é craque fazendo esse tipo de movimentação. E os espaços que o Atlético gera nesse desencaixe de marcação individual, de perseguição, e também a debilidade que o Fernando tem de marcar pelo corredor lateral. Cara, eu acho que esses são alguns pontos que podem, assim, ditar o jogo de hoje. Sim. Não, sensacional, cara. A análise que a gente sempre faz hoje foi aula, na boa. Galera que tá acompanhando aí, deixa o like aí, se inscreve aí no canal, dá aquela moral pra gente e compartilha, né? Porque o conteúdo ficou muito bacana, muito legal. A gente tá, claro, indo pro final, que a gente já prendeu aqui o Coutinho, foi absurdo. A gente vai fazer 2 vídeos. Eu falei com ele, vamos fazer um vídeo, fiz 2. Acabou que eu tô fazendo o terceiro. Coutinho, pra gente encerrar, vou te fazer uma pergunta muito importante. A gente falou de futebol, a gente falou de bastidor, a gente falou de tática. Tem uma pergunta que eu tenho que te fazer que é muito importante. O que você acha da torcida do Botafogo que está querendo cantar novamente o samba da mocidade na arquibancada, cara? Isso que importa, cara, eu acho maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Acho que tem que ser cantado realmente. É um samba antológico, é um samba que já foi cantado por várias torcidas aí pela torcida do próprio Botafogo, foi cantado há muitos anos atrás. Né? Então é isso, cara. Futebol, samba, carnaval, Rio de Janeiro tem tudo a ver. E você torce para 2 estrelas, né? A estrela solitária e a estrela guia da Cidade Independente Padre Miguel. Então, você vai ficar duplamente feliz com isso. Mas, cara, tá mais do que aprovado, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, o Coutinho, além de trabalhar com futebol, também trabalha lá com a Mocidade, assessor de imprensa lá na Mocidade Independente Padre Miguel. Eu e o Coutinho dividimos muito bem essa paixão. Cara, Coutinho, muito obrigado, cara, mais uma vez. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Pô, tu foi super solícito desde a primeira vez que eu fiz contato com você. Muito obrigado pela sua atenção aqui no nosso papo, que virou 2 vídeos. Cara, a galera tá sempre te vendo aí no Sport TV, na Band, mas manda seu recado aí, onde a galera pode te encontrar, onde a galera pode te ver. Fala um pouquinho do seu trabalho também pra galera que acho difícil não conhecer, mas caso não conheça, ficou interessado e quer ir procurar a imagem do seu trabalho, cara. Pô, cara, eu que primeiro agradeço aí o convite. Para mim é sempre um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Sempre que acharem que eu puder contribuir, é só chamar que a gente troca essa ideia.
papo de alto nível, né? Fui muito bem recebido. Obrigado aí pelo Marçônio, o Menesca também, toda a galera que acompanhou. Cara, então, eu tô no Twitter, né? Grande parte do meu trabalho eu tô sempre postando lá no Twitter, @RodrigoCoach, com T mudo. Instagram também. Meu Instagram é fechado, mas é só mandar uma DM lá que eu libero, né? Para evitar certos loucos aparecendo por lá, sempre tem, né? Rodrigo_Coach, né? Mesma coisa com T mudo também. E tô toda segunda-feira no Redação Sport TV, às vezes no Band Esporte, né? Em breve vai ter umas surpresas legais aí pra galera. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pô, sensacional, cara. De verdade, sou muito fã do teu trabalho. Já teve, vou confidenciar aqui, ó, mas já teve vez que eu fui lá na Mocidade, aí o Coutinho tava lá sentado, mas eu ficava assim, caraca, meu irmão, eu vou falar com esse cara, mãe, eu me amarro nesse maluco, eu com vergonha não falei. Pô, agora, que isso? Eu vou falar. Que isso? É só a minha cara que é feia só, cara. Galera, tamo junto. Muito obrigado aí pela companhia. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso conteúdo. Pô, foi bom pra caramba. Marçônio, fechamos com chave de ouro, né? Fechamos. Agradecer novamente a presença do Rodrigo. Cara, é um cara que eu já acompanho o trabalho dele, porque eu gosto muito dessa parte de análise do futebol e tal. Eu já acompanhava o trabalho dele. E ter essa oportunidade de falar de futebol, ouvindo ele também e tentar debater ideias e tudo mais, pô, pra mim, enriquecedor demais. E tamo junto. Obrigadão aí, Rodrigo. Valeu. Menesca, tamo junto, meu parceiro. Valeu, galera, tamo junto. Valeu também quem ficou até o final aqui do vídeo. Deixe seu like, se inscreva aí no canal para dar aquela moral também. E agradecer muito ao Rodrigo aí, né? Analisou muito bem aí esse papo, né? Um convidado absurdo aqui, deu uma aula pra gente. Então, mais uma vez, brigadão, Rodrigo. Até a próxima aí, quem sabe. E valeu, todo mundo junto, galera. Valeu. É isso, galera. Hoje, 9h30 da noite, estádio Newton Santos, valendo vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil. Botafogo e Atlético Paranaense. Estaremos lá no estádio, acompanhando, torcendo, e quem sabe a gente volte aqui amanhã, né, para tratar aqui e fazer a repercussão dessa classificação do Botafogo. Muito obrigado a todo mundo, um grande abraço para geral, deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Até a próxima. Valeu, rapaziada!